A paz de Deus com todos, irmãos. Eu sou o irmão Fábio e mais uma vez gostaria de falar um pouquinho das coisas de Deus. Irmãos, a palavra de hoje está em Daniel capítulo 3. O título diz: A estátua de ouro e os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Glória a Deus. Irmãos, não vou ler, é muito grande, é muito extenso, glória ao nome do Senhor, mas vou explicar na exortação da palavra. Glória ao nome do Senhor. Santo, santo é Deus. Irmãos, glória a Deus. Passagem de Daniel capítulo 3, glória a Deus, fala, aleluia, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Glória ao nome do Senhor. Por aqueles dias, aleluia, o rei Nabucodonosor, glória a Deus, mandou que fizesse uma estátua de ouro, bem grande, glória ao nome do Senhor, aleluia, e mandou que convidasse, aleluia, todos aqueles que tinham cargos, governantes, aleluia, do seu reino, a se juntar para se prostrar diante da estátua. Glória a Deus. Essa estátua, aleluia, foi levantada nos campos de Dura, aleluia, nas províncias da Babilônia. Glória ao nome do Senhor. E assim, aleluia, foi convocado, aleluia, pelo rei, aleluia, todos aqueles que tinham cargos, os prefeitos, juízes, presidentes, tesoureiros, oficiais, glória a Deus, todos aqueles que tinham cargo, aleluia, no governo, no reino de Nabucodonosor, foi chamado, aleluia, para se prostrar, aleluia, para consagrar a estátua, glória a Deus, aleluia. E um dos seus porta-voz, levantando assim, aleluia, na hora do evento com a palavra, disse, aleluia, que ao fim, aleluia, porque havia naquele momento como se fosse uma orquestra, ali, estava ali alguns instrumentos, glória a Deus, e ao fim, aleluia, daquela música, daquela, aleluia, situação, aleluia, todos se prostrassem, aleluia, diante da estátua. Glória ao nome do Senhor, bastante comunhão, irmãos, aleluia, todos tinham, aleluia, que se consagrar no pé da estátua, de joelhos, glória a Deus, porque aquele que não fizesse assim, glória a Deus, por decreto do rei, seria lançado, aleluia, no fogo ardente. Glória ao nome do Senhor, glória a Deus, santo é o Senhor. Glória, bastante comunhão, irmãos. E levantou assim, aleluia, encerrando, aleluia, aquele pronunciamento, começou a tocar os instrumentos, glória a Deus. E no término daquilo, glória a Deus, todos se prostraram. Glória ao nome do Senhor, santo Deus. Mas, amados e queridos irmãos, aleluia, aleluia, daquele mundaréu de povo, aleluia, não se prostrou. Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, ficaram em pé, glória ao nome do Senhor. Então o porta-voz do rei, aleluia, vendo aquilo, glória ao nome do Senhor, disse, ó Rei dos reis, há alguns judeus entre nós, aleluia, que não se prostraram, aleluia, ao Senhor e nem à estátua. E lembra-te que te fez um decreto que aquele que não o fizesse ia ser jogado no rei. Então o rei Nabucodonosor, glória a Deus, por certo, ele chamou os três ali na sua presença e perguntou a eles, vocês se confundiram, aleluia, não entenderam, aleluia, que após o fim do término da música, aleluia, tinha que se prostrar diante de mim, diante da figura da minha estátua, glória ao nome do Senhor. Então ali, irmãos, glória a Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego disse ao rei que era para ele ficar em paz, porque haviam sim entendido o comando, glória a Deus, mas que eles não poderiam de maneira nenhuma se prostrar diante de outro rei, de outro Deus que não fosse o deles, glória a Deus. O rei, aleluia, com muita ira, aleluia, com o coração amargurado, aleluia, foi confrontado, mandou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais, e assim ordenou que os seus soldados, aqueles mais fortes, jogassem os 3 lá dentro, glória a Deus. E assim foi feito, aleluia, glória ao nome do Senhor. E assim foi jogado, aleluia,
Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha ardente. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, aleluia. Hoje por essa palavra te pergunta a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Que prova, aleluia, que você está passando. Aleluia. Que os nossos inimigos querem forçar a nós a se prostrar sobre ela, sobre essa guerra, sobre essa luta. Glória a Deus. E o Senhor te pergunta hoje: é a prova da enfermidade? É a prova da tristeza, aleluia, que te tomou? É as lutas que não param? É as guerras, aleluia, que estão te machucando? Estão tirando, aleluia, um pouquinho de você a cada dia, aleluia, é as dores, aleluia, é as dores das percas materiais, espirituais, aleluia, a sua fé está esfriando, glória ao nome do Senhor. Então te diz Deus, aleluia, levanta a sua comunhão, glória a Deus, pois o Senhor, aleluia, vai passar no nosso meio, aleluia, o Senhor vai passar no meio das nossas chamas, glória ao nome do Senhor. O Senhor vai te dar um abraço, aleluia, no meio do fogo, aleluia, e o fogo não vai te queimar, glória a Deus, aleluia. Bastante comunhão, irmãos. A prova não vai mais te parar, glória a Deus. O desânimo, aleluia, vai ser queimado, aleluia, no fogo da sua prova, no fogo, aleluia, da sua guerra. Pois o Senhor está entrando agora aí, irmãos. Aleluia, consegue sentir? Aleluia, aonde você estiver, tem comunhão aí para receber o Senhor, aleluia. Então ergue os braços, cai de joelho, aleluia. Recebe o Senhor aí no meio da sua guerra, recebe o Senhor aí no meio da sua luta, glória a Deus, porque hoje o Senhor te agradou, aleluia, de estar contigo na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, irmãos, glória a Deus. Santo é o Senhor, aleluia. Hoje o Senhor, aleluia, vai mudar o caminho de alguém que está, aleluia, escutando essa live. Glória ao nome do Senhor. Hoje o Senhor entrou no meio, aleluia, de uma guerra. Aleluia. O Senhor entrou no meio da sua guerra. Glória a Deus. Que você disse, aleluia, aleluia, que não tinha mais esperança, que você não via mais caminho, glória ao nome do Senhor, pois estava no meio do fogo ardente, não via solução, aleluia, mas o Senhor chegou hoje, aleluia, aleluia, e o fogo não te queima, aleluia, a água não te afunda, glória a Deus, pois o Senhor dos céus e da terra, aleluia, glória a Deus, chegou aí, aleluia, você está sentindo Ele, irmãos, glória a Deus. Na comunhão do Espírito, aleluia, você consegue sentir entrar Ele aí, aleluia, dentro do seu coração, dentro da sua mente, glória a Deus. O Senhor está passando aí como um bálsamo consolador, te acalmando, te abraçando, dizendo assim: calma, filho, estou contigo, aleluia. Santo Deus, recebe aí, irmãos, aleluia, o abraço de Deus nessa manhã, glória a Deus, aleluia. Através dessa palavra, Daniel 3, os meninos foram jogados no fogo, aleluia, e o Senhor passou lá no meio do fogo, aleluia, abraçou os meninos e nada, o fogo não consumiu, aleluia, nenhum pelinho do corpo deles, irmão, glória a Deus. O Senhor só manda te falar assim nessa manhã, irmãos. Fica firme, glória a Deus. Aguenta, tenha fé. Deus chegou nas nossas vidas, Deus chegou nas nossas lutas, glória a Deus, pois Ele, aleluia, é o caminho da vida e da verdade. Então, irmãos, aleluia, glória a Deus, vamos ficar bastante na comunhão, glória a Deus. Voltando aqui à palavra, irmãos, aleluia. O rei ficou espantado e perguntou a todos: não fomos nós que jogamos apenas 3 lá dentro do fogo? Glória ao nome do Senhor. E eles responderam: sim, Senhor, só jogamos 3, mas há um quarto lá dentro, glória a Deus. O rei se espantou, aleluia, e notou que o fogo não consumia ninguém, o fogo não consumia lá dentro, aleluia, Sadraque, Mesaque, Abednego e o anjo, aleluia, estava tranquilo, glória ao nome do Senhor. E vendo aquilo, o rei falou: vem para fora, glória ao nome do Senhor. E vendo aquilo, glória a Deus,
O rei, vendo tudo aquilo, ficou abismado. Glória a Deus. É assim, irmãos, glória a Deus, o mal das nossas vidas, aleluia, ele fica abismado quando Deus aparece nas nossas vidas. Quando Deus nos protege, faz os milagres dentro da nossa vida, o mal não entende, aleluia. O mal fica doido, ele não consegue entender, aleluia, que nada daquilo que foi feito contra os filhos de Deus prospera, glória a Deus. Então, irmãos, toda arma hoje, aleluia, que foi lançada contra você, sua casa, seu trabalho, sua família, está caindo por terra no nome do Senhor Jesus, por essa palavra, glória a Deus, aleluia. Recebe aí, irmãos, recebe aí força, tá faltando força, recebe no nome do Senhor Jesus, glória a Deus. O rei, aleluia, santo Deus. Os três saíram para fora e o rei constatou, aleluia, que o fogo não tinha chamuscado nem as suas capas, as suas vestes, nada. Glória ao nome do Senhor, aleluia, santo Deus, aleluia. O fogo não havia consumido, aleluia, santo Deus. E o rei, vendo tudo isso, aleluia, glória a Deus, disse: vou fazer um decreto, glória a Deus. Disse: bendito seja o Deus dos judeus, aleluia, que mandou o anjo, aleluia, para proteger e cuidar dos seus filhos. Glória ao nome do Senhor. É assim que funciona, irmãos, aleluia. É assim que funciona. O Senhor está sempre ao nosso redor, aleluia, cuidando de nós, glória a Deus. Só que você veja, né, irmãos, que aqui também tem um grande ensinamento, glória a Deus. Pois o ato, aleluia, do Sadraque, Mesaque e Abednego foi de ter fé absoluta, glória a Deus. Eles não se renderam à prova, à luta, à guerra. Eles não se prostraram diante de nenhum rei, de nenhum Deus, glória a Deus. Eles não se venderam de maneira nenhuma. Acreditaram, glória a Deus, que mesmo, aleluia, que Deus, aleluia, não enviasse o anjo, que eles fossem consumidos pelo fogo, aleluia, mas que eles estariam salvos na vida eterna. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, através dessa prova de hoje, irmãos, assim como fez o rei Nabucodonosor, um decreto dizendo que, aleluia, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o rei dos reis, aleluia, o rei de Davi, glória a Deus, e todo aquele que dizer ao contrário, aleluia, que falar mal, fazer alguma coisa contra, aleluia, o rei de Israel, seria castigado dentro da Babilônia, glória a Deus. O rei viu, aleluia, nos três rapazes, aleluia, uma obediência ao seu rei tamanha, glória a Deus. E por causa disso, aleluia, o rei, aleluia, fez com que os dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, glória a Deus, fossem prolongados na terra, aleluia, com bens materiais, aleluia. Prosperou a vida dos meninos, aleluia, tamanho a sua obediência, glória a Deus. Então, irmãos, aleluia, na manhã deste dia, glória a Deus, pois se tiver, aleluia, se tiver aí, irmãos, passando por prova, por luta, por guerra, aleluia, bate na porta da misericórdia do Senhor, que Ele está pronto para abrir, glória a Deus. Eu tenho, aleluia, um poder, eu tenho em meu poder, diz o Senhor nessa manhã, aleluia, a chave da vida e da morte, glória a Deus. A porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Então fica em comunhão, filho meu, filha amada, glória a Deus. Pois o Senhor te diz nessa manhã: eu amo cada um de vocês, aleluia, aguenta firme, glória a Deus. Que logo, logo eu estou chegando, aleluia, para começar uma nova era, para começar um novo tempo, glória a Deus. E se vocês, aleluia, aleluia, por amor de mim, aleluia, aguentarem até o fim, glória a Deus, já são mais que escolhidos, aleluia, já são mais que vencedores, glória ao nome do Senhor, aleluia. Palavra de Daniel, capítulo 3, nessa manhã, glória a Deus, para todo aquele que está dentro de uma prova, de uma luta, glória a Deus, não está vendo, aleluia, aleluia, a luz no fim do túnel, glória a Deus, mas Deus passou hoje no meio da nossa prova, no meio do fogo ardente,
nos deu um abraço, aleluia, e disse para nós sermos firmes e fiéis até o fim. Glória a Deus, que nós herdaremos a coroa da vida eterna. Esta é a palavra. Deus seja hoje e eternamente louvado. Glória ao nome do Senhor.